Então, lembrando, a gente vai eleger o presidente, depois o examinador vai decidir se é único ou se é um por área, ou por área, para as 4 áreas, que é conversão e chamado, teologia, eclesiologia e ética. Tá bom? E depois a gente elege o secretário. Então, pela ordem, quem vai indicar o pastor Darcy Duzilek? Não, segunda vez, Senhor amado. Eu preciso parar de ler o livro dele. Darcy Zborowski, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Proposto pelo pastor Fausto. Apoiados, favoráveis, digam sim. Quem é contra, vá lá para fora, tranquilo. Então, pastor, passo a palavra ao senhor como presidente desse concílio. Muito obrigado pela indicação, irmãos. Às vezes a gente fica meio incomodado com esse negócio, né? Que é meio posição, presidente, né? Mas nós precisamos indicar um secretário para esse concílio. Então, uma sugestão de secretário. Pastor Israel, para secretário. Tudo bem, pastor? Os irmãos favoráveis, digam sim. Contrários, não. Então, pastor Israel, queira chegar aqui à mesa, por favor. E vamos também indicar o examinador, ok? Nós, como concílios, podemos fazer um examinador e abre para o concílio, ou 2 examinadores e também abre para o concílio, que eu creio que nós estamos aqui como concílio para podermos participar também desse momento. Então, a primeira sugestão, a primeira proposta que eu gostaria de receber é, teríamos 2 examinadores, um para examinar testemunho de conversão, vida ministerial e ética, e outro para examinar teologicamente o candidato, ou um examinador apenas, e ele então examina os candidatos apenas e abrindo para o concílio. Pois não, pastor Antônio? Um candidato é a proposta do pastor Antônio, temos apoio, os irmãos favoráveis, digam sim, contrários não. Então vamos agora indicar o examinador. Alguém tem um nome para indicar? Pastor Fausto Vasconcelos. Apoio? Muito bem, tudo bem, pastor Fausto? Muito bem colocado. Houve uma sugestão da ordem de que fizéssemos o concílio em conjunto, os 2 candidatos, sendo que o candidato pastor Adarley não passa pelo concílio de testemunho de fé e o Márcio Juque sim. Faria perguntas simultâneas a eles, né? Faz para o pastor Adarley, depois para o seminarista Márcio Juque. Sim, teologicamente sim. Ele entra nesse quesito. Ética também? Então nas 3, ok? Tudo bem? O senhor aceita ser o examinador, pastor Fausto? Ok. Então, os irmãos favoráveis digam sim para pastor Fausto como examinador. Os contrários, se acertem com ele depois, né? Por favor, pastor Fausto, tenha bondade de tomar o seu lugar aqui. Tem um microfone para o irmão aqui. Nós estamos agora, são 9h30. Poderíamos mais ou menos planejar esse tempo de concílio, ok? Meio-dia, meio-dia e meio, o que os irmãos preferem? Meio-dia é suficiente. Então nós teríamos até meio-dia, isso, tá bom? Tudo bem, irmãos? Ok. Depois desse concílio a gente pode fazer um culto aqui, olha só que coisa linda, né? Graça e a paz a todos vocês, sejam bem-vindos. O concílio para exame, a entrada da ordem do pastor Adarley, e também para exame a consagração do ministério pastoral do seminarista Márcio Juque, já está instaurado pelos pastores inscritos na ordem, dos pastores batistas da Convenção Batista Brasileira, secção São Paulo. Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês, como presidente da mesa. Temos aqui ao meu lado o pastor Fausto Vasconcelos, que é pastor da Igreja Batista da Liberdade, como examinador escolhido pelo concílio, e o pastor Israel, que é membro da Igreja Batista da Liberdade, como secretário desse concílio. Eu quero convidar o pastor Adarley e o seminarista Márcio Juque, que venham aqui, tomem seus devidos lugares. O pastor Adarley falou que é bom ele ficar do lado de lá para todo mundo conseguir vê-lo, né?
Muito bem, nós vamos orar e depois da oração nós vamos dar início ao concílio desses dois queridos irmãos amados e que já têm dado provas da sua fé em Cristo Jesus, de compromisso e amor à palavra de Deus e de disposição à obra do Evangelho. Eu vou pedir que um colega deles, da equipe, ore por eles. Vou pedir ao pastor Eduardo que venha aqui à frente, orar pedindo a bênção de Deus para esse concílio e que Deus seja glorificado e exaltado em tudo que vamos viver aqui. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, graças te damos por esse momento, de estarmos juntos, pastores, irmãos, adolescentes. Pedimos agora ao Pai, conduza esse concílio para a tua honra e glória. Tire todo o nervosismo, preocupação do coração do Márcio, do pastor Adarley. Capacita os teus servos para esse exame, que eles se sintam amados por nós e que o fato de estarmos aqui é de apoiá-los e de reconhecer o preparo desses jovens, do Márcio como do pastor Adarley, para o ministério pastoral junto à ordem dos pastores batistas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma orientação importante para todos vocês que se encontram aqui: as perguntas serão feitas pelo examinador, ele abrirá depois para o concílio dos pastores. Então todos vocês que são membros da Igreja Batista podem, logicamente, assistir o concílio, mas não é aberto a questionamentos por parte de membros, apenas aos pastores inscritos na ordem dos pastores batistas da Convenção Batista Brasileira. Pastor Fausto, a palavra está com o senhor e o concílio vai ser simultâneo. O pastor Fausto irá fazer pergunta para ambos e eles responderão. Irmão presidente, com alegria que aqui me encontro juntamente com o nosso secretário, respectivamente, pastor Darcy, pastor Israel, também com os demais colegas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus que estão, vou ficar em pé, que estão neste momento participando deste ato tão importante na vida da igreja e na vida da denominação. Nós não somos isolados, nenhum de nós é isolado, não é? Então, as nossas igrejas têm a sua autonomia, mas elas fazem parte de uma congregação, de uma comunhão de igrejas, em nível associacional, em nível convencional, no Estado, no Brasil, em nível da UBLA, da nossa União Batista Latino-Americana, da Aliança Batista Mundial. Então, nós somos parte de uma família enorme, enorme. Então, este ato, ele não tem a ver apenas conosco aqui dentro do Santuário de Vila Mariana, mas tem a ver com o reino de Deus, porque fazemos parte de todo o movimento do Espírito Santo, e de maneira particular dentro da denominação batista. Então, nós não estamos isolados aqui, graças a Deus, estamos todos juntos e o ato deste momento se reflete em todas as igrejas, em todos os lugares, porque é uma igreja diante do Senhor, da companhia de pastores da própria igreja, pastores convidados, como é o nosso caso, todos nós visando ao benefício do reino de Deus e a presença atuante do Espírito Santo entre nós. E os nossos candidatos nesta manhã, não é? Jonas e Adarley, correto? E com gratidão a Deus, porque estamos juntos aqui com vocês. Vocês fazem parte desta congregação também, e neste momento o que a gente quer é apenas ouvir aquilo que o Espírito Santo tem feito na vida de vocês, porque os trabalhos apresentados estão muito bem fundamentados, muito bem concatenados na sua lógica, na sua fundamentação bíblica, e também com este orientador que nós temos aqui, não poderia ser diferente, né? Então, os trabalhos, do ponto de vista
acadêmico, do ponto de vista de sua estrutura e didática, são excelentes, excelentes. Trabalharam muito bem e fizeram muito bem. E então o que nós desejamos é ver aquilo que a vida de vocês tem recebido do impacto do Espírito Santo e na maneira da condução dele em cada um de vocês. Então eu vou me dirigir em ordem alfabética, porque assim fica mais fácil, né? A Darley, depois o Jonas, e quero que vocês se sintam totalmente à vontade aqui. Há alguns anos, quando eu estava na primeira Igreja Batista do Rio, o examinador de um dos candidatos, numa das nossas ocasiões de concílio, ele começou dizendo: eu já mandei 2 para o hospital. Então, coitado, naquele momento, o nosso candidato, que era membro da igreja, jovem, tinha concluído o seminário, ele realmente tremeu nas bases, né? Não é o meu caso. Só quer dizer o seguinte: vocês devem ficar totalmente à vontade, porque vocês já estão entre colegas, entre irmãos em Cristo que partilham desta divina missão, da divina vocação, porque quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, nos 2 casos, nós temos este ponto comum muito forte. Nós estamos sendo convocados pelo Espírito para a continuação do trabalho na condição de pastor, como é o caso do nosso colega Darley, e na imposição de mãos, como é o caso do colega Jonas. Então, é um prazer tê-los aqui. E eu gostaria realmente de começar pela parte da conversão e chamada, embora para muitos talvez já seja basicamente o que tem que ser para ser um pastor, claro, né? Um pastor que não seja convertido ou não seja chamado é uma tragédia. Márcio. Márcio Jonas. E você vai pelo primeiro nome, Márcio. Muito bem. Márcio e Adarley e Márcio. Muito bem. Queira perdoar-me. Mas, na realidade, é um pressuposto, né? O próprio Spurgeon já dizia que um pastor que não fosse convertido seria um desastre, uma catástrofe. E não tem outra maneira de ser. E eu ouvi e vi o testemunho de um colega nosso. E não foi diante de uma igreja, foi de um auditório de 100.000 pessoas, lá nos Estados Unidos, em que ele disse: olha, eu me converti no 10º ano do meu pastorado. Isso pode acontecer, certamente pode acontecer, quando a conversão é vista apenas como um ato mecânico, lógico, etc., mas não pelo poder transformador do Espírito Santo. Então, saber de como vocês chegaram à pessoa de Jesus, para mim, pessoalmente, é sempre muito importante, e educativo e inspirativo também. E como vocês foram convocados pelo Senhor para o ministério da palavra. Se houve eventos ou fatos determinantes, ou se foi algo natural que veio se desenvolvendo dentro de vocês. Mas para mim são os 2 pontos de um concílio dos quais eu mais gosto, porque eu vejo ali exatamente o que é que Deus está fazendo na pessoa de cada um de vocês. Do contrário, vamos agora ao Márcio. E graças a Deus pela sua presença entre nós, neste momento de disposição de submeter-se ao nosso concílio. Gostaríamos de ouvir a sua experiência, o seu testemunho de chamada, inicialmente conversão chamada, embora isto aqui já esteja no seu documento, mas de viva voz, como Deus tem agido na sua vida. Bom dia, irmãos. Eu cresci em uma família católica, eu sou de Curitiba, e meu pai e minha mãe sempre se preocuparam em a gente estar presente na igreja, servindo no sábado, indo às missas no domingo. E num dado momento, quando eu tinha ali 14 anos, o meu pai, ele faleceu, e eu vivi a minha adolescência sem o meu pai, né? E eu tive ali um vazio no coração e vivendo uma adolescência sem Deus e os prazeres do mundo, eu procurava algo a mais. E na nossa igreja tinha ali um calendário onde tinha devocionais diários. Então eu ia lá, tirava o papelzinho
eu lia o devocional diário, rezava o terço, rezava ali às vezes aquele que é maior, que eu até esqueci o nome, rosário, né? E estava ali sempre tentando a conexão e tentando suprir esse vazio no meu coração. E depois da adolescência, um pouco mais tarde, 16, 17, 18 anos, as coisas começaram a ficar um pouco piores na minha vida, né? O desejo do pecado carnal. E num dado momento eu fui convidado para participar de um culto pela minha prima. Minha família toda era católica na época, e tinha 2 primas que eram evangélicas, e uma delas me chamou para ir para a igreja dela. Eu fui nesse encontro, era um encontro de casais, eu estava com a minha ex-namorada, e a gente participou desse culto. Eu me emocionei muito, eu senti ali a presença de Deus, mas depois eu voltei para a vida que eu estava vivendo antes, uma vida carnal. Mas eu entendi que eu precisava de alguma coisa, e eu não sabia, assim, de fato, o que era. E depois de alguns anos, já terminado o namoro, eu fui visitar a igreja de novo, a convite da minha prima e do meu primo, e ali, assim, o pastor pregando num culto de jovens, quando ele fez o apelo, eu não hesitei, eu levantei da cadeira e fui até a frente e recebi a Cristo como Senhor e Salvador, entendendo que esse vazio que estava na minha vida era, de fato, a falta de Jesus Cristo. E eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu recebi Jesus ali em torno dos meus 19, 20 anos. E eu tinha um sonho de jogar basquete. E esse era, assim, vamos dizer, o meu ídolo. E eu já posso falar do meu chamado ou não? Porque ele meio que conecta, posso? Pode já ir? E eu sempre orava por esse sonho, e eu sempre queria jogar basquete, e o meu sonho era ir para a NBA. Eu não consegui, mas cheguei perto. Eu recebi uma bolsa de estudos para estudar no Canadá. Eu fiz um curso de inglês lá, mas foi interessante. Eu estou contando isso porque Deus operou milagrosamente na minha vida nesse tempo todo, e tem total conexão com o que eu faço hoje. Porque eu fui para o Canadá com a bolsa de estudos, pensando que eu ganhei para jogar basquete, que eu tinha mandado vídeos e currículo e tudo mais. Quando eu cheguei lá, o técnico nem sabia quem eu era. E era numa escola pequena, uma faculdade pequena, lá em Kamloops, o nome da cidade. E aí ele falou assim para mim, o diretor de marketing, falou assim: Márcio, eu participava também de reuniões da igreja evangélica, que a minha mãe é membro, e eu estou afastado, e eu vi que você tem potencial para jogar basquete, mas vindo do Brasil é muito difícil você conseguir. Então eu te trouxe para cá, dando uma bolsa de estudo de 6 meses, para você tentar na nossa faculdade ou em outras faculdades. Então eu fui pesquisando e fazendo testes e tudo, né? E eu coloquei no meu quarto 12 propostas de bolsa de estudos, na verdade descontos, né? 10%, 20%, 50% de desconto, para eu orar qual era a vontade de Deus para a minha vida. E tinha uma, que era uma 13ª, que eu não coloquei, porque eu não queria ir para essa faculdade. O time lá não era bom, eles tinham jogado 22 jogos no ano anterior e tinham perdido 21. Então eu falei: não, pastor, eu não quero ir para esse, né? Eu quero ser jogador da NBA, eu não quero ir para essa. Então eu tirei, eu nem coloquei essa na oração. Resumindo bastante, eu orei pelas 12, não consegui nenhuma delas, mas eu queria ficar no Canadá. E aí eu recebi essa bolsa da Columbia Bible College. Então eu fui para o seminário lá no Canadá. Desde quando eu me converti, eu tenho essa paixão de pregar o evangelho para as pessoas. E eu gostaria muito de usar isso desde a minha conversão lá em 2009, mas também não estava muito direcionado a isso. E eu queria usar de alguma forma o esporte e pregar o evangelho para as pessoas. Isso ainda acontece na minha vida hoje. E lá, na Columbia Bible College, onde eu fiz o seminário, o técnico é missionário de atletas em ação, e através dele eu conheci atletas em ação aqui do Brasil, e a gente tem o Ministério de Esportes e tudo mais. E o meu chamado ministerial, eu creio que foi assim um processo para mim. Lá atrás, na minha conversão, eu já sentia essa vontade de estar ensinando, de estar cuidando de pessoas, mas, né, eu joguei o papel fora, eu nem orei por essa faculdade, eu não queria ir para o seminário, por algum motivo.
E vindo aqui para a Igreja Batista de Vila Mariana em 2015, resumindo bastante, eu comecei a servir com os adolescentes em 2016, também começamos o Ministério de Esportes, e o pastor Darcy, sempre me acompanhando, me orientou a terminar a faculdade de administração que eu tinha feito, terminei. Terminei também teologia, que eu tranquei o curso na metade lá no Canadá, porque eu tive que voltar para o Brasil, mas eu terminei, orientado pelo pastor Darcy, e sempre servindo aqui. E o pastor Darcy: Márcio, você consideraria o ministério pastoral e tal? Eu: não, pastor, vamos orar mais um pouquinho. E eu fui, né, em 2019, eu falei: puxa, eu acho que sim, hein, pastor. Desde 2016, a gente conversando, em 2019, eu falei: puxa, eu acho que eu vou. Eu acho que agora eu tenho convicção que Deus me chamou para eu cuidar de pessoas, para eu ensinar e pregar o Evangelho a toda criatura. E desde 2009 até 2021, 2022, ainda estudando bastante, e creio que agora chegou o momento. Graças a Deus, mais uma vez, pelo que nós estamos ouvindo dos dois candidatos. E eu pergunto aos colegas do concílio se há qualquer pergunta, esclarecimento sobre a experiência. Volto a dizer, experiência é sempre algo pessoal, mas talvez algum esclarecimento que alguém queira quanto à experiência de conversão e de chamada do irmão Márcio. Penso que vocês queiram ouvir a esposa do Márcio também, né? Chamá-la depois, sim, certamente. Então, Aline. Aline, muito bem. Irmã Aline, por favor. Bom, como vocês ouviram, o Márcio estava no Canadá e a gente se conheceu em 2012. Eu já estava aqui em São Paulo. Eu vim para cá porque eu sou médica e vim fazer residência aqui. Meu pai é do Espírito Santo, meus pais, minha família. E então a gente se encontrou porque Deus quis, né? Porque eu estava no Espírito Santo, morando aqui. O Márcio no Canadá, morava em Curitiba, a gente não tinha absolutamente nenhuma relação. E Deus colocou uma família no Canadá que me conhecia. E numa conversa do Márcio com essa família, o Márcio falando dos planos dele, de pregar o Evangelho, de falar de Deus para as pessoas, a esposa desse casal falou: eu tenho a esposa perfeita para você. E ele falou: ué, mas eu não estou falando de esposa, eu estou falando de planos da minha vida. Aí ele: não, mas eu conheço uma pessoa que pode ser a esposa perfeita para você. E meu pai é pastor, já foi missionário, e ele tinha essa parte de missionário muito arraigada também na vida dele, desde que ele foi lá para o Canadá, e que mudou os planos dele, né, em relação a jogar e pregar o Evangelho, né, vocês viram pela história. E aí a gente começou a conversar pela rede social, e criamos um vínculo, e depois, acho que de 2 semanas, ele já comentou comigo que ele queria pregar o Evangelho onde fosse, que ele não sabia se ia ficar no Canadá, né, porque eram os planos dele, e que se eu estava disposta a seguir com ele esse plano de ir para o mundo, se precisasse, para pregar o Evangelho. Isso em 2 semanas que a gente se conheceu. E aí eu falei: sim, se for da vontade de Deus, que a gente esteja junto, Deus vai abrir as portas e a gente vai junto para onde quer que for. Então ele falou: então tá bom, então vamos continuar a conversa. E assim continuamos, e depois a gente se encontrou, depois de 1 ano, conversando online, e casamos depois de 3 anos dessa conversa, foi em 2012, a gente casou em 2015. E aí acabou que ele veio para cá para o Brasil, e nisso a gente veio aqui para a igreja, a gente casou em 2015, eu já congregava aqui em 2014, porque eu vim, né, fazer a parte da medicina, especialização, e aí a gente começou essa parte. Ele queria muito trabalhar com as crianças, ele gosta muito de trabalhar com crianças, então inicialmente ele quis trabalhar com crianças, e depois acabou se envolvendo com o Ministério de Adolescentes, que também foi muito por acaso. Foi num retiro que surgiu essa oportunidade, e ele se deu muito bem com os adolescentes, e depois disso ele começou a ajudar, e na mesma época o líder falou que estava querendo sair, queria colocá-lo no lugar, isso que a gente já estava 1 mês só ajudando no ministério. Então essa parte do ministério pastoral foi algo que foi um processo para ele, como vocês viram, né?
ele foi entendendo isso, nós como família fomos entendendo isso, a igreja foi mostrando isso também, falando isso para ele, então Deus mostrou de várias formas, na nossa família, pelas pessoas, então foi algo que foi um processo, e assim, eu vejo nele uma pessoa muito comprometida, uma pessoa muito dedicada à obra de Deus, então eu acho que ele tem um chamado sim, a isso. Algum colega deseja algum esclarecimento ou alguma curiosidade que lhe veio à mente durante o testemunho do jovem casal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Muito obrigado, pastor presidente. Obrigado, Aline. Muito bem, nós vamos passar agora, então, às perguntas na área de teologia. Perfeito. Para os dois candidatos. Por favor, examinador, fique à vontade. Perfeito. Nós temos toda uma sequência, como os irmãos sabem, nos 2 trabalhos apresentados, e volto a dizer, os 2 trabalhos muito bem escritos, e com farta, abundante fundamentação bíblica, de tal maneira que a leitura desses 2 trabalhos, dessas 2 teses, eu permito chamar de teses, não é? A leitura já é realmente mais do que clara para cada um de nós. O que eu gostaria é de ouvir de cada um dos colegas uma afirmação, uma declaração, uma exposição breve destas áreas, trazendo aquilo que os colegas desejam ressaltar. Márcio, a mesma pergunta, a sua declaração sintética sobre a pessoa de Deus. A pessoalidade, eu creio, realmente lá em Eclesiastes 8 diz que é impossível o Criador ser entendido plenamente, mas eu creio que a gente pode conhecer, e lá em João, Jesus fala que se você conhecer a mim, você conhece também ao Pai. Então eu creio que há a possibilidade de nós conhecermos a Deus através das Escrituras, que é a revelação específica que Deus nos dá. Então, através da sua iluminação, nós conseguimos entender a Deus e, assim, conhecer, na verdade, a Deus de uma forma limitada, pois somos pecadores, E eu creio que a pessoalidade de Deus, ele é onipresente, ele é presente em todos os lugares, E na minha vida eu vejo isso como um pai. João 1:12 diz que quando a gente conhece a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E como um pai, ele cuida de mim, ele me direciona na vida, e ele me ama, que entregou o seu filho para morrer na cruz por mim, pelos meus pecados. Então eu creio que é um Deus, apesar de ser eterno, todo-poderoso, como vemos lá em Salmo 139, ele também é um ser muito pessoal, muito próximo da minha vida. Muito bem. Irmão presidente e demais membros do concílio, há algum esclarecimento que os colegas queiram solicitar ao irmão Márcio sobre o conceito dele da pessoa de Deus? Muito bem, vamos prosseguir. Vamos à questão da cristologia, porque ambos colocaram isso para nós, nos seus documentos, nas palavras, da revelação de Deus em Cristo Jesus, o Emanuel, que celebramos Natal todos os anos. Irmão Márcio, qual a sua declaração pessoal, à luz dos seus estudos, da pessoa de Jesus? Eu começo esse tema falando o que Jesus mesmo falou lá em Marcos 8:29. Jesus mesmo perguntou aos seus discípulos quem ele era, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro prontamente falou, tu és o Cristo. E lá em Mateus 16, ele completa também, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então eu creio que Jesus, ele é o Filho de Deus. E nós vemos lá em Mateus 1, a encarnação de Jesus, que foi algo sobrenatural. Maria estava prometida a casamento com José, sem ter ainda coabitado,
e ela se achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, foi um nascimento assim miraculoso, e para mim assim isso é muito sensacional, porque o anjo Gabriel foi lá e falou para Maria, porque Maria perguntou, como que isso vai acontecer? Eu vou ser, né, mãe do Emanuel, se eu nunca, né, coabitei. E ali a gente vê que a encarnação é realmente sobrenatural. Então eu creio que Jesus, ele é 100% Deus. Nós vemos lá na Bíblia que Colossenses 2:9, em outros textos, que fala que Jesus, ele habita corporeamente toda a plenitude de Deus, toda a plenitude divina. Então eu creio que realmente Deus, ele encarnou, e Jesus é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. João 4 diz que ele se cansou depois de uma viagem, ele parou para descansar, ele assentou-se perto de um poço onde estava a mulher samaritana, e o texto fala, cansado da viagem, ele assentou-se, e quando a mulher samaritana tirou água, ele pediu também um pouco de água. Então nós vemos duas coisas humanas, né, que ele presenciou ali, e creio pela sua obra que ele é o perfeito sacrifício pelo meu pecado, e ele foi similar ao homem, mas lá em Hebreus 4 fala que ele é similar ao homem, igual ao homem, porém sem pecado. Então ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem sem pecado. Perfeito. Bom, presidente, colegas, algum pedido de esclarecimento sobre a declaração do irmão Márcio acerca da pessoa de Jesus? Irmão Márcio, qual a sua declaração pessoal sobre a experiência do Espírito Santo na sua vida, na vida dos crentes, a partir do momento em que a pessoa ainda não é crente? Eu creio que a partir do momento que você recebe a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Então, é nesse momento que o Espírito Santo começa a iluminar o crente a entender as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Então, o oposto também é verdade. Se a pessoa não é crente, ela não vai, às vezes, entender de fato o que está escrito, né, o que Deus revelou através da sua palavra. Mas eu creio que lá em João 16, como o irmão mencionou, o Espírito Santo, ele convence do pecado. Então, nós pregamos o Evangelho, eu às vezes quero muito que a pessoa se converta, e eu oro também, por exemplo, a minha mãe, que, né, eu quero que ela se converta, mas esse não é um ministério meu. Eu já falei para ela do amor de Deus, que Jesus morreu na cruz pelos pecados dela, mas quem vai fazer a obra de fato é o Espírito Santo. Perfeito. E na pessoa do crente, uma vez ele vindo à cruz, o que é que o Espírito Santo vai fazer, segundo a palavra? Eu creio que no mesmo texto de João 16 fala que ele nos guia, né, a toda a verdade, e ele nos ensina. Além disso, em Romanos diz que ele intercede por nós, né, então ele está nos guiando para entender a palavra, né, e ele dá aquela sensação de que a gente às vezes vai fazer algo de errado, mas o Espírito Santo está ali guiando, está direcionando para a gente fazer o que é certo. Então, quando a gente lê a palavra de Deus revelada, é o Espírito Santo que está nos iluminando para entendê-la. Perfeito. Irmão presidente, colegas, algum pedido de esclarecimento ao irmão Márcio sobre a posição dele acerca do Espírito Santo? Irmão Márcio e também pastora Darley, os irmãos se sentem alinhados com a posição dos batistas, a posição histórica dos batistas, fundamentada na palavra, sobre a doutrina do Espírito Santo, porque essa doutrina, sabemos, muitas vezes tem sido um ponto de divergência entre nós batistas e irmãos e irmãs de outras denominações. Então, quero saber se, como pastores batistas, os irmãos se sentem alinhados com esta nossa teologia do Espírito Santo,
e também com a posição da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Márcio? Sim, sim. Pergunto ao presidente e aos membros do concílio se há algum pedido de esclarecimento sobre a posição dos dois candidatos em relação à nossa teologia batista sobre a doutrina do Espírito Santo. Posso prosseguir? No Salmo número 8, o salmista levanta uma pergunta, não é? O que é o homem para que te lembres dele? O que é o filho do homem para que o visites? Então, dentro da nossa ótica batista sobre a antropologia, irmão Márcio, qual a sua declaração sobre o homem, a sua resposta ao salmista? O que é o homem? É o texto, o pastor Delei copiou de mim, o Gênesis 1, 26, 27, diz realmente que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Gênesis 2, 7 diz que o Senhor fez o homem do pó da terra e depois soprou as narinas, então ele se tornou alma vivente, né? Então eu creio que o homem, ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Hoje nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança de Deus foi manchada por conta do pecado. Eu creio que a gente consegue experimentar em parte o amor, às vezes alguns atributos de Deus por conta dessa imagem e semelhança, mas não plenamente por conta do pecado. Então essa imagem foi manchada. E eu creio que o homem tem algumas visões, né, que a gente estuda, mas eu creio que o homem ele é feito de uma parte material e a parte imaterial. A parte material, carne e osso, e a parte imaterial, a questão da alma e do espírito. Perfeito. Irmão presidente, colegas do concílio, algum pedido de esclarecimento ao irmão Márcio sobre a posição dele a respeito do homem, a resposta que deu ao salmista? Muito bem, muito bem. Os irmãos tocaram na questão da cristologia e da antropologia, e ao tocar em ambas, não houve como não tocar também na doutrina do pecado, na martiologia. Pastora Darley, qual a sua visão do pecado e do impacto dele sobre todas as coisas criadas, a começar do ser humano? Da mesma forma, irmão Márcio, como o irmão vê estas duas doutrinas, não é? Tanto o pecado quanto a salvação, a pessoa de Jesus, dentro do processo de reconciliação que Deus iniciou em relação ao ser humano. Lá em Isaías 59 diz que o pecado traz a morte e traz a separação nossa de Deus, e Romanos 3:23 e Romanos 6:23 também tocam nesse assunto de que o pecado separa a gente de Deus. Eu creio que Jesus é a ponte que nos liga novamente a Deus. E nós temos a natureza pecaminosa, que é o nosso modo natural, talvez, de buscar o pecado. Está lá em Romanos 7, Paulo falando que aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então, a natureza pecaminosa que nós temos, e eu creio que o pecado, Adão foi o primeiro homem pecando, e temos o pecado imputado a nós, diretamente. Então, eu creio que Jesus é o único caminho para que a gente possa ter um relacionamento novamente com Deus, e na sua volta ou na nossa morte a gente chegar até os céus. Perfeito. Irmão presidente, irmãos colegas do concílio, algum pedido de esclarecimento ao irmão Márcio sobre o entendimento dele acerca do pecado e do ministério de Cristo Jesus dentro do processo de reconciliação de Deus? Irmãos, nós vamos retomar o concílio. Muito bem, irmão presidente, muito obrigado. E vamos continuar conversando com os nossos candidatos, a pastora Darley e o Márcio. E no final da minha participação,
Então, a critério do presidente, poder-se-á ter um parlamento aberto sobre os assuntos todos. Então, por enquanto, estamos mantendo apenas aquela visão pessoal do candidato sobre as várias doutrinas que nós conhecemos e as quais já estudamos e que estão muito bem explicitadas nos documentos que nós recebemos deles. Volto a dizer, documentos muito bem preparados, na sequência, na argumentação e na fundamentação bíblica. E agradeço ao nosso irmão presidente, que é o supervisor dos candidatos, pela orientação tão segura, né, tão clara que a gente vê nesses dois documentos, verdadeiros, vamos colocar assim, pronunciamentos que os dois escreveram sobre as várias doutrinas. Já passamos, então, pela teontologia, sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. O pecado e a salvação, eles praticamente se juntaram a partir das respostas e das palavras dos dois candidatos, mas os irmãos poderão depois explicitar no momento assim mais amplo. Nós estamos entrando agora na eclesiologia ou doutrina da igreja, que é uma doutrina hoje muito fundamental para todos nós, até pelos inúmeros tipos de igreja que a gente vê acontecendo ou sendo organizado. Não estou pensando apenas entre nós batistas, mas em todos os lugares, e também na percepção, da visão que a pessoa tem sobre a igreja. Irmão Márcio, sobre a igreja, a eclesiologia, o que é a igreja para o irmão, na natureza, na missão, nos oficiais, como o irmão vê a igreja? Eu creio que a igreja, ela é a agência de Deus aqui na terra, que foi instituída por Jesus para o ensino, né, para o pastoreio dos irmãos crentes, também para a proclamação do evangelho, né, para ir pregar o evangelho no mundo. Então, em Mateus 28, ele fala mesmo para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu creio que um resumo que eu gostei bastante é de Atos 2, ali no início, que os irmãos crentes, né, se converteram e logo foram batizados, e se reunindo, eles compartilhavam oração, estavam em comunhão, né, no partir do pão, e sempre estando juntos, na época talvez de casa em casa, mas tendo ali a comunhão, sendo um só corpo, como o pastor Dali mencionou também, em 1 Coríntios, e Lucas também menciona isso, que nós precisamos entender que a ceia, ele é uma ordenança que Jesus deixou para nós, para a gente lembrar do sacrifício que ele teve na cruz. Então, nós temos ali os dois elementos, né, o pão e o vinho, o suco de uva, e nós cremos que é só uma simbologia. Eu creio que é só uma simbologia, como também o batismo é o símbolo de que a pessoa está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, né, e morrendo para suas próprias vontades. E a própria palavra batismo, né, ela significa submergir, né, mergulhar. Então eu creio que o batismo ele deve ser feito por imersão também. É uma das também o que a Convenção Batista também acredita, né? Bom, presidente, colegas, alguma pergunta de esclarecimento ao candidato? Para não dizerem que eu protejo um e não o outro, eu vou fazer pergunta para os dois. O Márcio, você participou na época da pandemia, nós não pudemos nos reunir como igreja e tivemos que desenvolver um mecanismo de assistência à igreja e acabamos desenvolvendo um mecanismo de transmissão de culto que veio para ficar. Essa nova realidade, ela tende a trazer para alguns indivíduos um certo conforto, né, acomodação. O que você aconselharia para alguém que diz, mas Márcio, eu estou em casa, eu presto culto lá de casa, não é? É uma prestação de culto também,
Que tipo de conselho você daria a uma pessoa assim, dizendo para ele, olha, mas você precisa estar presencialmente na igreja à luz das Sagradas Escrituras? De fato, é uma prestação de culto, eu creio, mas a Bíblia mesmo fala que nós não podemos deixar a comunhão, como é costume de alguns, né? E eu creio que a igreja, ela tem ali os membros, que é parte do membro do corpo de Cristo. Então, como Paulo falou, cada um tem o seu papel no corpo de Cristo, né? Então, nós como ovelhas, nós como parte do corpo, precisamos estar não só para aprender, claro, nós podemos aprender online, mas não só para aprender aqui presencialmente, mas também para ajudarmos outros irmãos e para sentir o cheiro um do outro. Então, em essa comunhão, que eu acho que é o principal na questão de comunhão da igreja. Márcio, você tem um desafio enorme, né, com novas gerações, adolescentes, que assim como o pastor Darcy comentou, tem uma herança dessa pandemia, a igreja do metaverso, coisas assim que a gente já ouviu falar, né? Além disso, sempre tem uma tendência de esses adolescentes, pelo ímpeto da sua idade, entenderem que eles precisam de uma pequena igreja dentro da igreja que seja deles, né? Na linguagem, na forma e tudo mais. Como é que você conscientizaria essas novas gerações que, Deus permitindo, estarão sob o seu pastoreio, da importância de conviver com a igreja como um todo, tendo o espaço deles, mas convivendo com todos? Um momento só, Márcio. Antes dele responder, deixa eu apresentar para você alguns adolescentes que estão aqui no concílio. Fiquem em pé, vocês que são adolescentes, que estão sob a liderança do... Lá também na galeria, ó. Então, estão aqui, ó, tá bom? Guilherme, examinador, concílio, eles estão aqui acompanhando o líder deles. Pode responder, Márcio. Eu já falei para eles que eu estou muito feliz que eles estão aqui, mês de alegria. Eu creio realmente que nós precisamos ter uma linguagem diferente com os adolescentes e talvez até em ambientes diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos uma sala que é um pouco mais... vamos dizer assim, confortável ou talvez na cara deles, né? E para a gente motivá-los a estar aqui também, mas eu creio que eles não são a igreja somente, né? Então, a Bíblia fala que é para as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, mais moças e também os homens. Então, eu creio que eu sempre motivo eles a vir no culto de domingo, que é um culto com a igreja toda, né? De fato. E aconteceu essa semana também, alguns talvez até ficaram bravos comigo, mas a gente estava num evento no Palavra da Vida, que a gente passou a noite lá, no Corujão, e a gente veio direto para a igreja, e eu gostaria de mostrar muito a importância da igreja e de estar em comunhão com a igreja toda, mesmo ficando a noite inteira acordado, porque pessoas da nossa igreja, como médicos, eles fazem plantão e estão aqui também, para aprender da palavra e também para ensinar um ao outro. Então eu creio que igreja não é somente e não pode ser esse grupo dentro do grupo, né? Eu creio que é a igreja como um todo. Eu só gostaria que você acrescentasse a pergunta do Guilherme, qual é sua orientação e seu incentivo a eles, adolescentes, no serviço da igreja local? Porque nós vemos muitos adolescentes servindo a igreja. Então, onde eles servem, como você orienta os seus adolescentes a isso? Eu creio como crente, a gente precisa servir todo mundo, né? E eu tento sempre motivá-los a isso. Eles têm ajudado a gente no andar do culto, na transmissão propriamente dita, no Ministério de Criança, eles também têm ajudado muito, e nós estamos com outros projetos para que eles possam servir. Então, eles fazem parte da igreja, eles não são igreja do futuro, eles são igreja hoje, tendo as suas limitações, tendo talvez que amadurecer um pouco, é verdade, mas eles já são igreja. E eu creio que, como membro dessa igreja, como cada um tem a sua responsabilidade, eu creio que eles também, mesmo sendo novos, têm suas responsabilidades como membro desse corpo. Respondido. Algum outro pedido de esclarecimento ao irmão Márcio sobre a eclesiologia? Irmão Márcio. Eu creio que lá em Colossenses 1 diz que os anjos são criaturas de Deus, então eles não têm o atributo da eternidade, né? Então eles foram criados por Deus,
em Judas 6 diz que eles foram criados santos, e eu creio que eles são usados como mensageiros na palavra de Deus. A gente vê, como eu mencionei, o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel foi o mensageiro para Maria e também para José, e ele também participou da criação ali de Deus, né? Eles foram criados por Deus, como eu disse. Então, eu creio que há também diferentes hierarquias, vamos dizer assim, talvez. Lá em Judas também fala o arcanjo Miguel, né? E nós temos ali serafins e outros tipos de anjos, né? E eu creio que é basicamente isso. Muito bem. Irmão presidente, colegas, alguma pergunta de esclarecimento ao irmão Márcio sobre a questão dos anjos? A gente sabe que a escatologia, ela sempre provoca grande curiosidade, interesse nas pessoas, não é? Então, a sua visão da escatologia, do que vai acontecer, eu sei que há diferentes posições dentro da Igreja do Senhor, há diferentes pontos de vista. Então, não temos, eu diria, não é nem unanimidade, nem consenso assim, se pensarmos em todos os grupos reunidos. Mas, dentro do irmão, como o irmão vê o final de todas as coisas? Márcio, como o irmão vê o escatom, as últimas coisas? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? A gente continua. Eu creio que será num momento, Jesus falando que a igreja, sua noiva, precisa estar preparada, que será como um abrir e fechar de olhos. Vai ser num momento que ninguém vai estar esperando. Eu creio que lá em 1 Tessalonicenses 4, diz que nós vamos encontrar Jesus, né? Jesus vai voltar, e temos as visões, né? Que são a visão pré-milenista, pós-milenista, amilenista, que creem em diferentes momentos, né? Como o irmão falou, cronologicamente, dos acontecimentos. E creio também que Jesus ele vai reinar sobre a terra. Temos também a visão dos milênios, né? O milênio, o pós-milenista, a milenista, e a tribulação também, né? Então, tem essas visões do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, né? Que a igreja vai passar ou não pela tribulação. E eu creio que nós devemos estar preparados, pois a vinda de Jesus é certa, mas nós não sabemos, né? Lá em Atos 1 mesmo, Jesus fala, os discípulos perguntaram se é esse o momento, né, que serão feitas novas coisas e tal, e Jesus falou que não compete a nós saber o tempo exato quando isso vai acontecer. É fato. Se você pega alguns teólogos, por exemplo, do início do século XX, eles claramente dizem, olha, essas questões todas não existem porque já estamos em outra era, né? No grande otimismo dos primeiros 10 a 20 anos do século XX, né? Mas, na realidade, fora do cronos humano, através do qual a gente interpreta muitas vezes essas questões, há o kairos divino, né? O momento de Deus, e aí realmente a gente fica debaixo da vontade do Senhor, mas cremos sim, como bem vocês dois colocaram, naqueles pontos essencialíssimos em qualquer posição e que são exatamente os mesmos, né? Na volta física do Senhor Jesus, não é? E na transformação dos que estiverem vivos, na ressurreição dos que estiverem mortos, e no arrebatamento todos viveremos para sempre com o Senhor. É isso mesmo. Quando nós pensamos na posição da igreja em relação à sociedade, qual é o papel da igreja na sociedade? Por exemplo, a visão política da igreja, ou a visão política que se tem sobre a igreja e a separação da igreja do Estado, o Estado laico. Irmão Márcio, como o irmão vê, mais uma vez, a presença da igreja na sociedade e no relacionamento fraternal com, bom, já acabei dizendo, né? No relacionamento com outras igrejas e como ela deve se portar como uma igreja batista local, autônoma, porém dentro do contexto do reino de Deus e da sociedade. Eu creio que, como é um princípio batista, né, a igreja democrática é autônoma, ela toma suas decisões, né,
Mas eu creio que ela também deve fazer parte da convenção e das reuniões, né, como fazemos aqui na sessão centro. Eu participei de algumas, café da manhã dos pastores, tudo mais, e cooperar, né. Em novembro, dia 4, por exemplo, a gente vai ter um evento junto com os pastores, com Atletas em Ação, sobre o Ministério de Esportes e tudo mais. Já fica um convite para os irmãos, mas da gente estar junto, se desenvolvendo junto para uma causa maior, que é a causa do reino de Deus. Então, eu acho que nós precisamos pensar no reino de Deus, apesar de sermos autônomos. E eu creio que a igreja ela tem a sua função na comunidade, como a igreja dos irmãos também fazem, eventos, às vezes, de evangelismo ou de serviço à comunidade, visando o evangelismo, visando trazer pessoas a Cristo e, claro, a comunhão da igreja. E creio também, lá em Atos, que os discípulos estavam fazendo alguns milagres e ali as pessoas falaram que eram para eles pararem, e eles falaram, é melhor eu obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu creio que também essa divisão da igreja, do Estado, ela é importante, ela é verdade. Então, eu creio que não convém a igreja, às vezes, se infiltrar muito, né, no Estado. Perfeitamente. O irmão está defendendo, então, a igreja livre no Estado laico. Sim. Uma igreja que não pode ser limitada pelo poder público. E, por outro lado, o poder público não pode favorecer a esta ou aquela igreja, ou a esta ou aquela confissão de fé. Sim. Devemos ser livres e o Estado deve ser laico. Muito Sim. bem. Irmão presidente, irmãos do concílio, alguma Eu tenho uma pergunta para o Márcio. Como um bom batista, você conhece as declarações doutrinárias da Convenção Batista Brasileira, certo? Qual é que você citaria com relação a essa, né, não envolvimento da igreja com o Estado? Você lembra? A separação da igreja e o Estado. Né? Ok. Ele é um bom batista, ele conhece as declarações batista, doutrinárias. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho de um programa que ele coordena aqui na Igreja Batista de Vila Mariana, que mostra o envolvimento da igreja, sem se envolver com o Estado, com a sociedade. Perfeito. Sendo um testemunho para a sociedade, que é conhecido como Meu Bairro Melhor. Fala rapidamente esse programa que você coordena aqui. O Meu Bairro Melhor, ele iniciou aqui na igreja pensando no esporte e a gente levar a fé, levar Jesus Cristo como Senhor Salvador até as comunidades. Nós temos uma congregação aqui na Vila Clementino, onde a gente fecha a rua e tem ali, começou só com o futebol na rua. E no último que a gente fez, nós tivemos 130 voluntários e nós visitamos casas de porta em porta, pregando o evangelho, tivemos assistência na saúde e, claro, também o esporte, que eu creio que abre bastante portas. E nós também estamos orando e conversando com o diretor do colégio aqui embaixo, na esquina do Fabiano, que a gente quer também servir o colégio, mesmo sendo o Estado laico, permitindo que a gente possa, de alguma forma, fazer alguma melhoria na comunidade, na rua. A gente pinta a rua, tira os matos, tira o lixo, e depois faz, de fato, o evangelismo, e a gente quer se fazer presente na comunidade, de alguma forma. Ótimo, ótimo. Caminhando agora para a nossa ética como pastores. Irmão Márcio, como o irmão vê a conduta moral e ética do pastor na sociedade e na igreja, particularmente em relação à sua membresia, em termos pessoais? Eu creio que o pastor, ele é o exemplo ali para a sua igreja, para os membros, né? E como o pastor Adarley falou, a questão de ser irrepreensível, não quer dizer sem pecado, mas sim sempre tratando o pecado. Todos nós somos pecadores, como vimos, e a gente sempre tentar demonstrar isso para a igreja e ajudar a igreja a buscar a santidade, como lá em 1 Pedro, Deus fala ali, né, sede santos, porque eu também sou santo. Então, eu acho que nós devemos liderar a igreja na santidade, e precisamos ser, né, como o apóstolo Paulo mesmo falou, marido de uma só mulher, né, e termos ali alguns cuidados no nosso viver diário,
para não talvez escandalizar a igreja e também liderar a igreja a um caminho correto perante a Bíblia. Perfeito. Uma pesquisa feita pelo seminário onde eu estudei, lá nos Estados Unidos, já há algum tempo, definiu-se o seguinte: pastorado é 17% conhecimento acadêmico e 83% capacidade de relacionamento. E é exatamente aí que entra a questão ética e do cuidado que o pastor deve ter no seu comportamento para não prejudicar o nome do Evangelho e nem as suas ovelhas, e também em termos de sociedade, para não ter um nome que manche o Evangelho perante a sociedade. Então, é nesse sentido que a gente tem uma missão tão difícil, não é? Temos que ser mesmo aqueles vasos de barro, mas na mão do Espírito Santo, para que Ele nos use para a glória do nome dEle. Pois, irmão Márcio, qual é a sua posição pessoal acerca da palavra de Deus? Irmão Márcio, qual a sua visão da palavra de Deus e a presença dela, o papel dela no seu ministério? Eu acho que o papel da palavra de Deus da Bíblia no meu ministério é de fundamental importância, que é através dela que eu vou ensinar as ovelhas e, primeiramente, aprender com a palavra de Deus, para daí, assim, ensinar as ovelhas, ensinar os irmãos. Eu creio que a palavra de Deus, ela é revelação de Deus. Nós vemos lá em Romanos 1, 19 e 20, que tem a revelação geral de Deus, que nós conseguimos conhecer a Deus através da criação, tudo que Deus fez, mas 1 Pedro, nós temos que o Espírito, ele moveu os escritores da Bíblia. Então eu creio que, como o pastor Darley já mencionou, que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, pensando que ela tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita em 2 idiomas principais, sendo no Antigo Testamento o hebraico e o Novo Testamento o grego, porém algumas partes do Antigo Testamento escritas em aramaico. E eu creio que a questão da atualização da Bíblia, eu creio que o cânon ele já foi fechado nesses livros que eu mencionei. Então eu creio na inspiração plenária da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos seus originais. E eu creio que o cânon, lá em Gálatas 6,16, ela é a nossa regra, e como um princípio batista, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então eu creio que ela nos lidera na fé e também na prática diariamente de como a gente vive. E para finalizar, em Atos 17:11, lá o pessoal de Bereia, os judeus de Bereia, eles sempre estavam diariamente consultando as Escrituras para saber se tudo aquilo que eles estavam aprendendo é de fato verdade. Exato. Ok. Vocês já perceberam da palavra dele que vocês vão ter que repassar pelo concílio, né? Olha, esse concílio é espetacular. São 5 para meio-dia. Nós decidimos aqui meio-dia acabaríamos o concílio, né? Queria agradecer mais uma vez a pessoa do pastor Fausto Vasconcelos como examinador. Eu não sei quantos da Igreja Batista de Vila Maria, principalmente as irmãs anciãs. Olha que coisa linda, irmãos. Fiquem em pé as 3. Essas são anciãs aqui da igreja, que eu falei, que lindo ter vocês aqui. Elas falaram assim, mas nós estamos aqui para aprender, pastor, estamos aprendendo. Obrigado, lindas, vocês são especiais. Colunas de oração pelos pastores, verdade. Queria reconhecer, não sei quantos de vocês sabem, mas o pastor Fausto Vasconcelos, foi o seu trabalho de mestrado ou doutorado que você fez? Doutorado. Ele escreveu uma tese de doutorado do Ministério Pastoral do pastor Rubens Lopes. Conhece a história do Rubens Lopes como ninguém, não é? Então, queria dar essa informação para a Igreja Batista de Vila Mariana, porque o pastor Rubens Lopes foi o pastor com o maior tempo de ministério aqui na Igreja Batista de Vila Mariana. Queria agradecer também ao secretário, o pastor Israel, muito obrigado pela sua vida, que anotou tudo, agora vai ter que escrever a ata. Muito obrigado, pastor Israel.
Queria agradecer a todos os pastores do concílio. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei quanto é difícil a agenda pastoral, quantas coisas vocês têm agendado para a semana, mas vocês separaram esse tempo para estarem aqui, honrando esse concílio. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a vocês. Agradeço todos vocês que estiveram aqui no concílio, membros da igreja, irmãos queridos. É uma alegria ter vocês aqui. E agora, não é? Nós queremos dar o resultado. Os pastores choram, pastor. E eu choro muito, viu? Queremos dar o... vamos chamar as esposas? Muito bom. Chama as esposas aqui, que dá tempo de eu me recompor também aqui. Aline e Karen. Nós tivemos uma palavra, um testemunho muito lindo do testemunho das esposas, junto com os pastores. E eu quero reconhecer isso também. O concílio teve uma palavra muito bonita com respeito ao apoio ao ministério pastoral da Karen e da Aline como esposas dos pastores aqui, a Darley e quase pastor Márcio Juque. A minha emoção, ela se reporta a toda a história que eu tenho com esses dois homens. Um foi meu aluno oficial no Seminário Bíblico Palavra da Vida, o pastor Adarley, e o encontrei lá no início dos seus estudos. E outro é meu aluno informal aqui no seminário, que é o Márcio, na igreja, que é o Márcio Juque. E a história que Deus nos dá é impactante. E como disse o pastor Antônio, ele contou uma história para nós do concílio aqui, que um dos grandes professores que ele teve, lia muitos livros, mas nunca escreveu um livro. E aí ele perguntou: o senhor não vai escrever? Ele falou: já escrevam. Como que o senhor escreve? Vocês são o meu livro, não é? Então, é uma alegria ver o que Deus está fazendo na vida desses dois homens. E eu tenho a grande alegria como presidente desse concílio, agradeço ao concílio também por ter me dado essa oportunidade de informar vocês que, quanto Márcio Juque está aprovado. Para a ordenação ao ministério pastoral. Isso vai acontecer no dia 6 de agosto, porque o Márcio pensou nessa data, porque é o dia do adolescente batista, e ele achou que não deveria ser outra data. Sou muito grato a Deus por esse momento aqui, e fico muito feliz com o resultado que nós tivemos aqui nesta manhã. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Nós vamos orar terminando. Uma proposta do concílio, para que esse concílio seja, então, agora reconhecido aqui, nós só encerramos no dia do culto de ordenação, certo? Então, só uma proposta para que o concílio deixe as suas atividades agora e seja encerrado no dia 6 de agosto. Uma proposta? Apoio? Os irmãos do concílio favoráveis digam sim, contrários não. Vamos colocar em pé, vamos orar.
Pastores do concílio, não saiam ainda, vamos tirar uma foto aqui com os candidatos, todos vocês que estavam no concílio, por favor. Aguarde um momento, assim que terminar a foto com os adolescentes aqui, a gente tira uma foto com os pastores.